Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Raquel e eu não tenho medo de autista. Como vocês viram aí no título do vídeo, dá pra ter ideia de que é um assunto que incomoda. E se você não quer ouvir o que eu tenho a dizer a respeito disso, não assiste, porque não é um assunto agradável. Ainda mais se você é autista, ou se você é mãe ou pai de autista, ou se você conhece alguém autista. E eu pensei muito a respeito antes de gravar esse vídeo, mas é necessário porque o preconceito existe, estereótipos existem, falta de informação, infelizmente, existe. Então eu tô aqui pra, mais uma vez, simplesmente só comentar a respeito disso. Porque se eu não falar, quem vai falar, né? Então, enfim, vou aqui explicar devidamente o que aconteceu. Pra quem não me segue no Instagram, eu publiquei lá essa semana uma história de que eu presenciei na realidade, e que, enfim, me mexeu muito comigo. Eu ainda penso nisso e eu não vou deixar de pensar nisso tão cedo assim, justamente porque é algo que dói e vocês podem ter aí uma noção mínima pelo título do vídeo, né? E sem enrolação, o que aconteceu? Eu sou, antes de qualquer coisa, pra você que não sabe, eu sou autista nível 1 de suporte. Recebi o meu diagnóstico ano passado, no mês de setembro, né? A gente fechou o diagnóstico em setembro. E, enfim, no meu Instagram, novamente, se você não me segue, eu coloco os relatos lá, todo o processo, tem tudo lá. Aqui no canal também tem vídeo, mas vamos ao que interessa. Estava eu voltando do ensaio da orquestra a qual eu faço parte, e foi no Dia dos Namorados, dia 12, né, de junho, é importante ressaltar isso. Tava de noite, eu estava no trem, não estava em um assento preferencial, porque eu acredito muito na questão de que se eu tenho a possibilidade de oferecer o assento para alguém que precise mais do que eu vou oferecer. E naquela ocasião tinha assento no lugar normal, né? E, enfim, eu estava de frente pro assento preferencial. E como sempre, eu uso meu cordão de identificação, né? Sempre junto com o crachá, o meu CID e etc. E, enfim, estava eu também com o meu fone de ouvido, cancelando todo o ruído, porque é um horário da noite em que ele vai esvaziando, o trem vai esvaziando, né, no decorrer, assim, da linha, né? Eu moro mais pro final da linha. E mais pro final da minha estação, mais perto da minha estação, entrou um casal, né? Namorados. E eles sentaram nesse assento preferencial na minha frente. E foi aí que tudo começou. Antes deles entrarem no trem, eu já tinha guardado os meus fones, o meu fone, sei lá, porque tava chegando a minha estação e eu não saio com o fone fora do vagão por medo de, sei lá, alguém pegar, ou enfim. E eles começaram a conversar, né? Só que antes disso, eles sentaram no assento preferencial, o cara olhou assim a placa e tava lá, o símbolo do autismo. E ele perguntou pra namorada se aquilo era o símbolo do autismo. Ela disse que sim. E o primeiro incômodo foi ela explicar pra ele que autistas possuem preferência no trem, no metrô, que seja, no ônibus, porque os autistas são hiperativos. E aí, infelizmente, tem um grande erro, porque não significa que você ser hiperativo, você é autista, e que não necessariamente o autista que preenche o assento preferencial, ele é hiperativo.
Eu, por exemplo, sou autista e não tenho hiperatividade, mas, enfim, ela tomou aquilo como verdade. E eu entendo sim que ela não tá errada, porque existem sim muitos hiperativos dentro do espectro. Realmente é uma característica. Mas esse não é a principal questão. Lembrando que eu tô falando isso porque cada autista é um autista. Nós não temos as mesmas características, né? Os mesmos sinais do espectro. Não temos. Mas ok, eu, por exemplo, usaria esse lugar se eu tivesse muito incomodada com a quantidade de gente encostando em mim. Porque o negócio que eu tenho de sobrecarga sensorial é quando tá um ambiente muito cheio e eu encosto na textura das roupas das pessoas. Eu passo mal real. Sério mesmo, não é frescura, nem nada. Dá uma sobrecarga na minha cabeça que, enfim, eu tenho que ir ali usufruir o lugar. A minha causa para usar o assento preferencial, por exemplo, é essa. Tanto que eu me incomodo até mesmo com a textura do veludo do assento do trem. Enfim, então, esse foi o primeiro ponto. O assunto continuou e aí o jovem foi comentar sobre uma ocasião de que ele trabalhava num laboratório e é um laboratório de exames, né? E ele recebia a ficha das pessoas e fazia o encaminhamento ali para a sala de espera até que a pessoa fosse atingida. Eu tô tão nervosa que eu tô falando errado. Até que a pessoa fosse atendida. E, enfim, um dia chegou um menino de 14 anos, autista, com a mãe dele. E ele olhando a ficha, né? Por isso ele sabia, por conta disso, que o menino ali, o adolescente, pertence ao espectro por conta da ficha. E por algum motivo, na recepção desse laboratório, enfim, desse médico, o jovem ali entrou em crise. E não importa o motivo dele ter entrado em crise. Pode ter sido sobrecarga, pode ter sido ambiente novo, pode ter sido algum barulho, pode ter sido qualquer coisa, ele entrou em crise. E o moço da recepção, que ali estava contando a história, disse que ficou com medo da reação que o menino teve durante a crise. Porque ele ficou agressivo, provavelmente ele deveria ser nível 2 ou 3 de suporte, porque o rapaz falou que ele não falava, né, autista não verbal, enfim. E ele ficou muito agressivo e começou a bater a cabeça no chão. E a mãe dele, já acostumada com as crises, soube acalmá-lo. E ele falou que se sentiu muito incomodado porque todo mundo que estava ali na recepção começou a olhar a crise. E aqui entra num outro contexto de julgamento dentro do espectro, que muitas pessoas só veem o estopim da crise, mas vocês não sabem o que é ter uma crise. Por que eu tô falando isso e eu vou me expor aqui nesse exato momento? Porque nesse mesmo dia, eu também tive uma crise, eu também passei mal, eu também me machuquei, eu também bati minha cabeça. E eu sou nível 1 de suporte, eu não sou nível 2, eu não sou nível 3. Pra que chegue nesse nível, porque as coisas não estão sendo processadas da forma certa, da forma correta. E isso é bem triste. E eu entendo o fato de ele ter sim sentido medo, mas o medo que ele sentiu, que ele mesmo relatou, foi que eu fiquei com medo, palavras dele, de ser agredido pelo autista. Ok? É um direito que ele tem. O medo serve como defesa. Mas a maneira como ele foi contando isso começou a dar a entender de que o menino que ali passou pela situação, que a mãe do menino que passou pela situação, fossem pessoas estranhamente estranhas, como monstros agressivos, presos em jaulas e... sabe? Entende a sensação? Eu realmente não tava lá pra presenciar a cena, pra vivenciar isso. E eu nem preciso, porque eu também tenho as minhas crises. Enfim, ele falou que ficou com medo de ser agredido pelo autista. E até então eu realmente estava entendendo o lado dele. Eu falei, realmente, não é agradável ver ninguém em crise, seja ela dentro de um espectro, seja uma crise de ansiedade, seja uma crise de raiva.
Enfim, qualquer crise é um incômodo. E eu estava, assim, pensando desse lado. Falei, caraca, realmente. Acho que a palavra que ele deveria ter usado foi. Deveria ter sido assustado, né? Eu fiquei assustado. E eu lá, tentando ao máximo não mais prestar atenção da história, sabe? Sei lá, olhar a janela do trem. Porque eu realmente estava me incomodando com isso. Mas eu tava tentando me acalmar porque eu ia descer na próxima estação. E ao mesmo tempo eu tava tentando não me culpar porque eu estava sem o meu fone. E. Enfim, ele tava com toda a história do jeito dele, né? Perspectiva dele. Até que no final, ele. Ele comentou, virou pra namorada dele e disse que. Uma afirmação que aí não teve mais como tentar entender o lado dele. Que foi: eu tenho medo de autistas. Não foi simplesmente eu fiquei com medo da situação, eu fiquei com medo do que aconteceu, eu fiquei com medo dele me agredir, eu fiquei com medo dele se machucar, eu fiquei com medo de alguém, sei lá, tentar ajudar e. Sabe, não! Eu tenho medo de autistas. Naquela hora, eu já não conseguia mais desviar o meu olhar ali da situação. Eu realmente já estava envolvida com a história. A namorada dele percebeu que eu sou autista pelo meu crachá de identificação. E ela tentava desesperadamente dar sinais pra ele do tipo, cala a boca, porque tem uma pessoa autista ali na frente, mas já era tarde demais, porque ele repetiu a frase. E isso... Cara, isso acabou comigo, assim, sabe? Ficou a frase final em repetição na minha cabeça, assim, looping. Eu saí do trem com uma vontade imensa de chorar. Eu saí olhando pro chão para não ter contato com mais ninguém, porque eu pensei, as pessoas possuem medo de autistas. Sabe, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Cadê a empatia dessa pessoa, sabe? Em momento algum ele falou, ele se posicionou no sentido de eu tentei ajudar, eu tentei entender o lado da mãe que tava ali, sabe? E também eu sei que não é obrigação dele, sabe? Mas antes do autismo, aquela pessoa que estava em crise, ela é humana também. Ninguém escolhe ser autista. Ninguém escolhe ser cego. Ninguém escolhe ter Alzheimer. Ninguém escolhe ter que passar por um transplante de rim. Entende? Nós nascemos assim e morreremos assim. Não há cura para o espectro. É um transtorno, é uma questão neurológica, é uma questão de anatomia cerebral. Eu cheguei tão perplexa em casa que eu fiquei pensando muito nas questões da Segunda Guerra, onde corpos eram esterilizados e usados como ali objeto de estudo com a pessoa viva, sabe? O quanto que já não houve de avanço, sabe? Eu tenho medo. Eu tenho medo da falta de informação. Hoje eu tô rindo, mas. Assim, meu coração ainda tá despedaçado, sabe? Eu não vou editar esse vídeo, eu vou postar ele do jeito que ele tá. Porque eu quero que. Eu quero só conscientizar as pessoas de que cada autista é um autista e se você, pelo amor de Deus, vê alguém em crise, essa pessoa tiver identificada, mano, presta um mínimo de ajuda, sabe? Aí entra em outra questão também de como ajudar, mas, mano, só chega e fala, olha, você tá passando mal, você tá em crise, eu tô aqui do seu lado, sabe? Não chega abraçando nem nada, porque isso também pode ser invasivo, mas sei lá, chama algum responsável. Ali o menino tava com a mãe, sabe? Mas
Sem contar que os olhares de julgamento. Eu nunca esqueço uma vez que eu tive uma crise sensorial, eu não sabia que eu era autista, né? Eu tive uma crise sensorial e nessa crise, a crise foi por conta de luzes e ambiente cheio. E um amigo meu, eu falei pra ele que eu realmente estava passando mal. Pra mim era só uma crise de ansiedade, não uma crise de sobrecarga mesmo. E a minha mãe estava em outro ambiente, eu pedi para que ele me levasse até minha mãe, porque eu realmente não estava mais presente ali no momento, eu realmente estava passando mal. Ele foi comigo até minha mãe, até chegar na minha mãe, ele foi me acalmando de alguma forma, enfim, mas eu lembro com muita clareza, assim, as pessoas olhando para você, sabe? E elas se afastavam. Eu lembro que teve uma mulher que ela tava de mão dada com uma criança, ela puxou a criança pra trás, assim, e eu não tava fazendo nada demais, eu só tava chorando e, tipo, sem ar, sabe? Com falta de ar, porque eu só queria chegar numa pessoa que pudesse ali me auxiliar durante, me dar o devido suporte, sabe? E eu não entendo por que as pessoas olham pra esse jeito com questões mentais, com questões. E isso não é só dentro do autismo, mas com. Mano, eu não sei nem o que falar. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo por que isso acontece. Existem pessoas muito boas do meu lado que me auxiliam, que estão comigo, me auxiliando e me dando suporte. Inclusive, eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi lá no Instagram, com pessoas dando devido apoio, sabe? Lembrando da minha verdadeira identidade, que não é o autismo. A minha identidade está em Cristo, é o que eu acredito, é o que eu creio. E hoje de manhã, fazendo meu devocional, eu senti no coração de orar por essa pessoa. E foi o que eu fiz, sabe? Eu não tenho raiva, eu não sinto ódio dessa pessoa. Não, eu só tenho esse sentimento de, putz, que infeliz essa frase. Sabe? Que infeliz. Essa frase, medo de autista. A gente passa a vida inteira correndo atrás de saber, de pertencer a algo dentro da sociedade, que é muito triste saber que hoje em dia pessoas possuem medo de outras pessoas, nesse sentido, nesse contexto. Eu me questionei muito depois disso. Eu ainda me questiono. E eu não vou esquecer disso tão cedo. Mas uma coisa é fato. Eu vou continuar lutando para passar conhecimento para as pessoas da maneira correta e para que nenhum ser humano tenha medo de outro ser humano nesse sentido. É isso. Eu espero que esse vídeo possa te comover de alguma forma. E fica aqui o meu relato do pior dia dos namorados que eu tive na face da terra. Terminei o dia assim, ouvindo que as pessoas ainda assim possuem medo uma das outras, que não houve empatia. E eu entendo de novo que talvez tenha sido apenas mal colocado a frase, mas a partir do momento que ele reafirmou, sabe? Aí ficou bem complicado. E eu espero que a humanidade cresça nesse sentido de empatia, de amor, de acolhimento, e que não exclua, porque dói demais você ser excluído, dói demais você ver alguém que você ama ser excluído, dói demais você ser taxada de uma pessoa estranha a vida inteira, e quando você acha que você tá bem com o seu diagnóstico, você ainda tem que ouvir essas coisas. Eu sei que não é a primeira vez que eu vou ouvir esse tipo de coisa, que, enfim, que eu vou passar por situações do tipo, mas eu espero do fundo do meu coração que as pessoas só possam se conscientizar mais a respeito dos assuntos falados dentro da sociedade, que de fato acontecem. Nada é por acaso. Aquela pessoa não entrou em crise por acaso. Eu não entrei em crise por acaso. Sempre tem um motivo, sempre tem um contexto por trás do estopim que é a crise diária que nós autistas enfrentamos.
Então, se você vê alguém, preste ajuda de alguma forma. Não tenha medo, não precisa ter medo, nós não somos monstros ou animais agressivos, pelo contrário, somos humanos também. E acredito que temos empatia. Que isso também é uma outra questão de que autista não tem empatia, isso é mentira, cara. Nós temos muita empatia pelo próximo. A esse rapaz eu desejo muito amor na vida dele. E é isso. Valeu e até a próxima.